passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos, agendas tão cheias, corações tão vazios, a alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação, eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Bom dia, gente. Feliz sábado a todos. Hoje é sábado, né? O nosso dia preferido. Estamos hoje no último dia dos 10 dias de oração, 10 horas de jejum. Foi uma bênção para todos nós. Tenho certeza que iremos continuar orando, porque é muito bom orar, estar na presença do Senhor. E para iniciarmos, vamos fazer uma oração. E hoje quem vai orar, né, pelo tema, último tema dos 10 dias de oração vai ser a Rosângela. Rosângela, por gentileza, Nós vamos vamos orar. orar hoje por fidelidade, força e ânimo para prosseguir na jornada espiritual, pelo batismo do Espírito Santo e pelos nossos 5 amigos que nós viemos orando por esses 10 dias de oração e vamos continuar orando também. Oremos. Santo e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui todos reunidos nesse último dia dessa jornada de oração de 10 dias. Nós sabemos, Senhor, que devemos permanecer nessa jornada de oração até a eternidade, para que tenhamos força, Senhor, para que nós possamos prosseguir nesse caminho, que nós sabemos que temos lutas e dificuldades, mas nós sabemos que pela nossa fé e por nossa fidelidade, pela tua graça, Senhor,
nós estamos aqui em oração, para que nós tenhamos forças, nós possamos também estarmos todos os dias, nas primeiras horas dos dias, aos seus pés, Senhor, para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui. Nós sabemos que esse mundo de dor e sofrimento está com dias contados, mas nós queremos permanecer, Senhor, na tua presença, para que nós possamos alcançar a eternidade que tu está preparando para nós. Peço que esteja conosco também e nos envie o Espírito Santo todos os dias para que nós possamos, com a tua graça e o seu Espírito Santo, estar cada vez mais próximos de ti, para alcançar também a eternidade. Eu peço também, Senhor, que toque no coração desses nossos amigos que estamos orando, para que ele possa também sentir a tua graça e também ter a vontade de estar aos seus pés e volte aos seus caminhos para que nossa vida aqui seja completa, que o seu sacrifício seja aceito na vida dele, Senhor. Fica agora também com o nosso palestrante hoje, o irmão Walter, que ele possa falar sobre a mensagem de hoje, para que possa tocar também no coração de todos aqueles que estão aqui e também que vão assistir essa live depois. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Rosângela. Então, hoje nós iremos encerrar, né, esses 10 dias aqui, mas nós podemos continuar, porque a partir de segunda estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo link, às 6 horas, com o nosso culto, sempre em oração. E convidamos a todos a participar conosco. E hoje nós iremos ouvir a mensagem através do nosso irmão e ancião Walter. Ele é aqui da nossa igreja IASD Central de Vila São Jorge de Santos. Irmão Walter, que Deus te abençoe e te use mais uma vez. Que o Espírito Santo seja com você a partir de agora. Pode abrir o microfone. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado. Que o Espírito Santo conduza aos trabalhos agora dessa live. Nós temos hoje a lição do dia 2 de março, dia 10, né? 2 de março, porém, 10ª lição, nosso 10º estudo. Os irmãos estão ouvindo bem eu falar? O texto que vai nortear o nosso estudo de hoje, lembrando, irmãos, que durante o estudo, enquanto eu estiver fazendo a leitura, qualquer intervenção que os irmãos puderem fazer, podem fazer a intervenção, só fazer o sinalzinho, né? Não tem intervenção, irmã Edilza? Não? Então vamos direto, então, sem intervenção. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Apocalipse 22, 3 e 4. Após esse texto, nós temos aqui uma mensagem que conta a história de Henry C. Morrison. Henry C. Morrison, depois de haver servido por 40 anos no campo missionário africano, ele voltou de barco para sua casa nos Estados Unidos. Nesse barco estava também o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que estava voltando para Nova York. Morrison ficou bastante entristecido quando, ao entrar no porto de Nova York, ele viu o presidente sendo acolhido por uma grande comitiva, pronta para levá-lo até sua casa. Enquanto Morrison, que havia servido a Deus por 40 anos, não tinha ninguém à sua espera. Em meio à tristeza, o missionário ouviu a voz de Deus dizendo: Henry, você ainda não chegou em casa. Então, irmãos, em meio à dor e ao sofrimento que ainda nos atinge, nós devemos ter sempre em mente que ainda não chegamos em casa. Esse lugar que a gente mora aqui, com tudo, as coisas boas e até as ruins também, mas a gente quer se apegar só às coisas boas, lógico, nossas casas, carro, todas essas coisas que, de uma forma ou de outra, a gente busca, né? Querendo ou não, a gente busca para melhorar um pouco a vida da gente aqui. Porém, a gente tem que ter a certeza, aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lar. Nesse lugar aqui que nós somos peregrinos, estamos peregrinando aqui por essa terra, e o nosso caminho é até a Canaã celestial. Não é aqui, aqui só é o nosso caminho aqui. Nós estamos caminhando aqui rumo a um lugar melhor.
não haverá sofrimento. Ao entrarmos no reino de Deus, para ali passar a eternidade, as provas, dificuldades e perplexidades que aqui tivemos se reduzirão a uma insignificância. No lar dos remidos não haverá lágrimas, nenhum cortejo fúnebre, nenhuma demonstração de luto, nenhum morador dirá: estou doente. E os pecados do que ali habitam serão perdoados. Uma abundante maré de felicidade fluirá e aprofundará ao avançar a eternidade. Consideremos com todo o empenho a bendita esperança que nossa fé atravesse toda a nuvem de escuridão e contemplemos aquele que morreu pelos pecados do mundo. Ele abriu as portas do paraíso para todos aqueles que o recebem e nele creem. A esses ele dá o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus, que as aflições que nos angustiam de maneira tão cruel se transformem em lições instrutivas, ensinando-nos a prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Maranata, na página 351. Então, quando a gente entrar no reino de Deus, para ali passar a eternidade, tudo isso que a gente passou aqui não vai passar só de uma lembrancinha, né? Porque a gente vai ter uma eternidade em toda de gozo, de felicidade, de alegria, de tudo coisa boa, né? Vamos passar lá com Deus a eternidade. Então, essas coisas que a gente passa aqui, essas dores, até perdas que a gente tem aqui, lá no final, lá no fim mesmo, quando a gente entrar, que vai ser o fim desse mundo aqui, porém o começo de uma nova era, de uma nova ordem, né? Ao lado de Jesus Cristo, aos pés do nosso Criador. Então, tudo isso já vai ter passado. Imagina quando a gente estiver lá. Uma vez eu volto no tempo e fico imaginando assim, a gente está estudando o livro dos Salmos, e do livro dos Salmos, a gente estudando Davi, a gente volta lá para o livro dos Reis, a gente volta lá para o livro de Samuel, de Davi, né, pecando contra Urias, fazendo todo aquele malabarismo, toda aquela maldade, tudo aquilo, ele era homem segundo o coração de Deus, aí ele perde essa coisa e arma toda aquela coisa com Urias. Aí quando chegar lá no céu, imagina, quando estivermos lá no céu, Urias e Davi se encontrando. Você acha que essas coisas vão vir à tona? Não vai vir. Não vai vir. Porque já vão estar lá, vão se abraçar. Logicamente, Davi vai conversar com Urias, vão se abraçar, vão se tocar, vão... Agora, imagina se fosse isso aqui na Terra. Se porventura, Urias, como guerreiro bravo que ele era, ele tivesse escapado de toda aquela artimanha de Davi, como é que não seria o encontro dos dois? Ele sabendo de todas essas coisas que Davi fez aqui na Terra. Ou seja, enquanto a gente estiver aqui, até isso vai estar na nossa mente. Espírito de vingança, espírito de desarmonia. Mas lá no céu não vai ter tudo isso. E a Bíblia conta que o mesmo que induziu Davi, de certa forma, a praticar tudo isso, conta lá no livro de Ezequiel, fala lá de uma pessoa lá. Quem eras tu, ó estrela da alva? Fala lá da estrela da alva, uma pessoa que era perfeita no seu caminho, até que houve iniquidade nele. Certo? Até que houve iniquidade. Uma pessoa perfeita, criada perfeita, num mundo perfeito onde ele vivia, achou pecado nele. E o pecado é algo misterioso, inexplicado. Não houve razão para sua existência. Procurar explicá-lo seria atribuir uma razão. Isso seria justificá-lo. O pecado apareceu em um universo perfeito, algo que se demonstrou inexcusável e excessivamente mal. O pecado é tão terrível que no mundo perfeito lá em cima, ele arrastou 1/3 dos anjos para o mal, né? Para o lado do inimigo. Você vê, no mundo perfeito, e veio para cá, o nosso mundo aqui. Nosso mundo cheio foi criado também para ser perfeito, mas o inimigo conseguiu perverter essa perfeição. E ainda trouxe a sua 1/3 parte dos anjos, todos expulsos aqui para a terra. A razão para o seu surgimento, do pecado e desenvolvimento, nunca foi e nem será explicada. Mesmo naquele grande dia, quando o juiz se assentar e os livros forem abertos, ficará evidente para todos que não existe, nem jamais existiu uma causa ou razão para o surgimento do pecado. A verdade é sobre os anjos, na página 182.
Nós estamos a caminho de casa. Aquele que nos amou de tal maneira que morreu por nós, ele construiu para nós uma cidade. A Nova Jerusalém é nosso lugar de repouso. Não haverá tristeza na cidade de Deus, nem um véu de infortúnio, nem uma lamentação de esperança frustrada e afeições sepultadas serão jamais ouvidas. Logo as vestes de opressão serão tocadas pela veste nupcial. Logo testemunharemos a coroação de nosso rei, aquele cuja vida esteve escondida em Cristo. Os que na terra combateram o bom combate da fé resplandecerão com a glória do Redentor no reino de Deus. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que as nossas vestes lá no céu serão vestes brancas. As nossas vestes serão brancas. Mas fica uma pergunta, pode parecer até um pouco brincadeira, mas não é brincadeira. É para essas vestes brancas serão transparentes? Serão transparentes essas vestes brancas? Eu vou poder delinear essas vestes brancas, deixar do modo que eu quiser? O pastor falou essa semana sobre o padrão, né, que Deus requer dos seus servos. Isso aqui na terra, agora imagina lá no céu. Será que essas vestes brancas, eu vou poder encurtar ela? Vou poder encurtar essas vestes? Vou poder usar ela de maneira... Como é que é o nome? Skinny? Skinny? Como é que é o nome que fala? Skinny? Vou poder... como é que eu vou falar assim? Apertar ela só mais um pouquinho? Apertar para deixar... Eu vou na academia e tal, para deixar um pouquinho mais delineado no meu corpo essas vestes? Não, o padrão de Deus é o que ele vai determina para nós. As vestes brancas, que é a veste branca da justiça de Cristo. Não vai ser a nossa justiça. É o que ele determina para nós aqui, lá ainda vai ser melhor ainda. Não demorará muito até vermos aquele em quem se centraliza nossas esperanças de vida eterna. Em sua presença, todas as provações e os sofrimentos desta vida serão como nada. Olhem para cima e deixa que a fé de vocês aumente continuamente. Permitam que essa fé os guie pelo caminho estreito que, através dos portais da cidade de Deus, conduz ao grande além, ao amplo, ilimitado futuro de glória destinado aos remidos. A irmã Ellen White, falar rapidinho uma visão que a irmã Ellen White teve no livro Vida e Ensinos, se eu consigo falar bem rápida. No livro Vida e Ensinos, a irmã Ellen White ela teve uma visão de uma caravana que saía, o povo de Deus saía rumo a Canaã Celestial, já no seu início, com caravana, com carroças abarrotadas de coisas. Muita coisa mesmo tinha nessas carroças. Mas eles estavam determinados, como é quando a gente se batiza, tem aquela determinação de prosseguir rumo ao alvo, né, que é a Canaã Celestial. Porém, durante essa caminhada, começa a ficar estreito o caminho. O caminho foi estreitando. Aí o que acontece? Tiveram que deixar essa carruagem para trás com todas essas bagagens. Porém, um grupo falou, não, a minha carroça está cheia de bagagem, eu não vou deixar minhas bagagens. E um grupo ficou para trás. Um outro grupo começou a seguir só a cavalo. Porém, esse grupo que ia a cavalo foi estreitando mais ainda, que nem a cavalo dava para andar mais. Tiveram que descer dos cavalos e deixar a bagagem com o cavalo e tudo para trás, e seguir de sapato, andando no sapato. Esse grupo também ficou para trás, porque não quiseram abandonar nem o cavalo e nem as suas carroças. Aliás, nem as suas bagagens que ainda tinham. O caminho estreitou mais ainda, que nem de sapato dava para andar mais, porque ficou um paredão e uma trilha pequena. Tiveram que tirar o sapato para poder andar. E do lado deles um precipício e um paredão, mas um grupo também ficou para trás. Ou seja, conforme a gente vai caminhando, na nossa caminhada até a nossa Canaã, até o retorno de nosso Jesus Cristo, muita coisa vai aparecendo, muita coisa vai acontecendo, e tem pessoas que não querem deixar a bagagem para trás. Porque quando a gente chegar lá no céu, lá não vai ter Netflix, que é a sua ideologia de gênero. Lá não vai ter essa ideologia de gênero, novela, esses filmes violentos, nada disso vai ter lá no céu. Mas a gente tem uma certa dificuldade de deixar essas coisas para trás. Porém, conforme a visão da irmã Ellen White, cada uma tem a sua etapa. Começou com as carroças carregadas e a gente vai deixando. Na nossa caminhada cristã, a gente vai deixando essas coisas para trás. Porém, cada vez que uma dessas coisas vai ficando para trás, não é só bagagem. Pessoas também, irmãos, vão ficando para trás. Infelizmente.
vão ficando para trás. A gente até retorna para buscar elas. Temos um projeto aí de buscar essas almas da nossa igreja que estão afastadas, né? Só essas almas que estão afastadas nessa igreja nossa aqui é mais do que o tanto de gente que tinha na minha igreja que eu vim. Quantas pessoas? 60? É isso? 60 pessoas ficaram pelo meio do caminho e a gente tem o projeto de buscá-las de volta. Porém, irmãos, o buscá-las de volta não é que a gente retroceder e ficar para trás junto com eles. A gente tem que trazer eles junto com nós na caminhada. Não ficar atrasado com eles para trás. Porque do momento que a gente traz eles de volta para o caminho, eles voltam juntinho com a gente para a caminhada rumo a Canaã Celestial. Certo? Não tem assim, como eu vou dizer, a gente volta para buscar eles, eles acabam segurando a gente com eles. Porque quem que fica para trás? É nossos filhos. Eu tenho filho que preciso buscar ele de volta. Muitos são maridos, muitos são esposas, amigos, colegas. Mas foi dito também durante a semana que às vezes a gente tem que deixar, por mais que dói o coração da gente, porque senão eles acabam trazendo a gente para trás. E a nossa caminhada não é para voltar para trás, a gente tem que seguir em frente. É seguir em frente. Se possível, buscar eles sim e levar eles com a gente, mas a gente não pode retroceder. A gente tem que seguir em frente. Ao transcorrer os anos da eternidade, o fim do conflito, ao transcorrer os anos da eternidade, os remidos receberão cada vez mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais as pessoas aprenderem a respeito de Deus, mais admirarão o seu caráter. Ao Jesus lhes revelar as riquezas da redenção e os impressionantes feitos no grande conflito com Satanás, o coração dos resgatados baterá com mais forte devoção e com alegria. Mais arrebatadora dedilharão as harpas de ouro. Milhões de vozes se unirão para volumar o poderoso coro de louvor. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. A única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação daquele que tudo criou. Emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas em sua serena beleza e perfeita alegria declaram que Deus é amor. O grande conflito na página 560. Então, o grande conflito na Terra, ele terminou. Pecados e pecadores não existem mais. Porém, agora, nesse exato momento, começa uma nova etapa. Começa uma nova etapa, que é o milênio. Não é isso que começa agora? Assim que termina, que Jesus vem e busca a gente e nos leva com ele lá para o céu, começa uma nova etapa. Porque aí a gente vai saber, vai ter plena certeza de que realmente Deus é amor. Porque a gente vai passar 1000 anos. Sabe que 1000 anos dá? 1000 anos vai ser o suficiente? Vai, né? 1000 anos ao lado de Jesus, ao lado do Cordeiro. E o que a gente vai ficar fazendo esses 1000 anos lá no céu? Churrasco? Festa? Não, irmão. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos de 2 a 3, lá fala que é o seguinte, ó. 1 Coríntios 6, de 2 a 3. Ou vocês não sabem que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas minhas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? E é isso que a gente vai ficar passando 1000 anos lá no céu. Vai passar pelas nossas mãos toda a vida daqueles que não vão estar lá. Aí você vai saber lá o porquê que o Walter não vai estar lá. Estou passando aqui a mensagem, mas lá no milênio você vai falar, por que o irmão Walter estava passando uma mensagem tão boa da semana de oração? Por que o irmão Walter não está aqui? Vai chegar na mão de um de vocês o porquê que eu não vou estar lá. Para a gente saber que Deus é amor. Ele é justo, sim, mas a gente vê que ele é muito mais amor do que justiça, porque se ele fosse mais justiça do que amor, nenhum de nós se salvaria. Correto, irmãos?
E mais uma vez chegamos ao fim dos 10 dias de oração. Mas o conflito entre o bem e o mal ainda não acabou. Por isso, irmão, a gente não deve ter apenas um período de 10 dias de oração por ano. Precisamos de uma vida inteira de oração enquanto estivermos aqui nessa terra. Não vamos esperar até o próximo ano, né, para ter momentos de comunhão, dias de jejum ou ações de missão. Que esses 10 dias de oração sirvam de modelo para o restante do ano, para que busquemos a Deus a cada dia e permitamos que Ele preencha o nosso coração com a esperança de que estamos indo rumo ao lar. Que o Espírito Santo possa ter iluminado os irmãos nesse final dos 10 dias de oração e que possamos ter esses 10 dias apenas como um modelo para o restante do ano. Amém? Edilson? Amém, irmão. É que demora um pouquinho para abrir o microfone. Amém. Muito boa mensagem. É muito bom saber que o grande conflito vai terminar e que Jesus vai voltar para nos buscar e seremos felizes para sempre. Isso é muito bom. O senhor quer acrescentar alguma coisa, pastor? Irmã, eu acho que o irmão Walter aí, né, colocou muito bem tudo aquilo que a gente tem como perspectiva, né? Eu só queria ler aqui um versículo, porque, como eu mencionei, né, no primeiro dia, o pano de fundo, né, a nossa cosmovisão é o grande conflito. Agora, esse conflito ele acontece aqui na Terra, no planeta como um todo, mas principalmente no coração de cada ser humano, né? Esse conflito entre o bem e o mal está presente na nossa vida, né, todos os dias. E aqui eu vou ler Provérbios, capítulo 16, no verso 32. Diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Então, nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? E a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra os irmãos, não é contra a igreja. A nossa luta é contra nós mesmos, nossas deficiências, nossas falhas, né? Mas nós temos um Deus todo-poderoso que está ao nosso lado, que está nos dando suporte para que nós possamos vencer a nossa batalha pessoal. Então, vencer cada dia, vencer todos os dias, não há outra opção, né? É vencer ou vencer. E que todos nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. É isso mesmo. Irmão Walter, a ação missionária de hoje é para que nós possamos orar pelos nossos amigos, né? Continuar orando, oferecer estudo bíblico, que é o que o Júnior mais gosta de fazer, né, senhor Júnior? Amém. Oferecer estudo bíblicos a eles e enviar a primeira carta da lição do curso Jesus Restaurador da Vida, né? Esses 10 dias foi apenas o início do que Deus quer para a nossa vida, que possamos continuar em oração e que possamos buscar essas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, né? É isso que Deus quer para nós, irmão. Agora, por gentileza, você pode encerrar com oração. Amém. Vou usar um pedacinho do que está escrito aqui, do Orando com a Palavra. Senhor, que não sejamos dos que retrocedem, que possamos caminhar sempre rumo a Canaã celestial, com os olhos firmes, mudando o nosso coração primeiramente, como disse o nosso pastor, mudando nós primeiro para podermos ajudar aos outros a mudarem também, Senhor, a acharem o caminho para Canaã celestial. Que possamos estar sempre atentos para o que acontece ao mundo, que nossos olhos enxerguem sempre avante, que o Espírito Santo sempre abra a nossa mente, que ele faça morada em nosso interior, para que possamos, junto com as nossas famílias, podermos resgatar primeiro os nossos familiares, os nossos filhos, os maridos, as esposas, os nossos amigos, mas primeiramente a nossa casa, que possamos, que a nossa casa seja a primeira igreja, que possamos sempre ganhar os nossos, Senhor, para depois tentarmos ganhar os outros. E que ao ganhar os outros, vamos ganhar sempre os que estão ao nosso redor.
que o inimigo não consiga deter esse nosso caminho, porque ele já está vencido. Ele já está vencido no poder do Espírito, Senhor. E possamos caminhar sempre, não retroceder jamais. É o desejo e a oração que temos hoje, em nome de Jesus. Amém.